Nessa videoaula a gente vai aprender a aplicar o fio de strass no frisado. Para essa aula a gente precisa de chinelos frisados, de cola de contato, que pode ser a Brascoplast ou a T6000. Precisa de fio de strass no tamanho SS12, SS14 ou SS16, tesoura e alicate para ajudar no posicionamento do strass. Bora aprender? Agora a gente vai ensinar como que faz a aplicação do strass no frisado. As colas que são possíveis de usar são as colas de contato. No site do Senhor Chinelo tem todas essas opções. Aqui nessa aula a gente vai usar a Brascoplast e um outro modelo usando a T6000. Tesoura, que a gente sempre usa para cortar o strass. Deixa um alicate do lado, vai que precisa. E eu gosto também de sempre ter um papelzinho para limpar a cola, para auxiliar para não sujar tanto. E os fios de strass, que você pode usar de qualquer cor, pode ser com banho ouro, com banho grafite, com prata. E aí esses são os tamanhos que a gente recomenda, que é o SS12, esse aqui, o SS14, esse daqui é o SS16 junto, que ele fica um acabamento bem diferente, mais luxuoso, com mais strass no corte, e esse daqui é o SS16 tradicional. Aqui a gente pegou algumas cores diferentes para mostrar como que fica no chinelo. Então vamos começar agora. Então, para começar, a gente vai medir a quantidade de strass que vai no frisado. A gente só encaixa ele aqui na pontinha, estica bem. Esse, como é a opção de strass junto, o strass ele fica bem pertinho um do outro. Então, aqui é onde eu vou fazer o corte. Vou deixar aqui o strass em cima para eu saber que é desse pé. E eu vou medir no outro. Agora eu vou passar a cola Brascoplast, uma cola de contato. Às vezes na hora que abre ela já solta um pouquinho, então por isso que eu sempre gosto de deixar o papel. E eu vou aplicando, não precisa apertar muito, um pouquinho só já é suficiente para fazer a colagem. E aí aperta só um pouquinho, ela já vai saindo naturalmente. Pronto. Agora esse chinelo eu vou reservar para passar a cola no outro frisado. E aí agora a gente espera alguns minutinhos para a cola de contato perder um pouco a viscosidade e ficar mais fácil para a gente aplicar o strass. Aqui na embalagem da cola eles recomendam aguardar de 10 a 15 minutos. Então aqui a gente esperou 10 minutos, já é o suficiente para começar a aplicar o strass. Então eu sempre vou começar aqui da ponta, observando se o strass está virado para cima. Porque às vezes pode ser que ele fique um pouco de lado, então tem que sempre ir ajustando ele e passando o dedo para aplicar. Então aqui, como a gente já tinha medido, ele ficou aplicado certinho. Ajusta em cima. E agora a gente vai pro outro pé. Então começa sempre do início do frisado, ajustando o strass e passando o dedo para ele ir se ajustando. Como a gente esperou o tempinho da cola, que é recomendado, a cola ela não sobe tanto no fio de strass, né? E por isso que é bom também não aplicar muita cola. Se caso você aplicar, acabar saindo um pouquinho a mais, é só aguardar um tempo maior do que 10 minutos para a cola não subir, para ela ficar um pouco mais fixa dentro do frisado.
mas aqui esse chinelo a gente aplicou uma quantidade boa, então dá pra perceber que não vazou. Esse modelo aqui, como a gente usou o molde para fazer o desenho, às vezes pode ficar algum risco de lápis, e é exatamente por isso que o Vinícius frisou que a gente prefere fazer de lápis e não com caneta, porque agora a gente consegue apagar, e aí o trabalho fica mais bonito, né? Tira bem a borracha, que pode ter ficado dentro do corte. E aí agora a gente vai cortar o strass. Nesse daqui ele é um desenho com bastante recorte, né? Então eu vou aplicar aqui na cabeça e depois no corpinho. Eu vou tentar usar o mesmo fio para fazer toda essa volta. Então eu começo a medir a partir daqui dessa junção e vou contornando toda a cabeça e já desço aqui pro vestidinho. Faço toda a curva e trago até aqui no finalzinho. Então dá pra ver? Aqui eu vou fazer o corte e na hora de colar eu sigo esse mesmo caminho. Às vezes o fio de strass ele fica com essa perninha aqui, então é bom cortar a pontinha antes de colar. Então ela já fica certinho. Então esse é do corpinho. E a parte do cabelo e das perninhas, como são poucos strass, a gente faz o recorte depois. Então vou separar esse e aqui agora eu vou medir o coração. Então agora a gente vai passar a cola e aguardar 10 minutinhos para a cola secar, antes de aplicar o strass. Essa cola aqui a gente não precisa apertar o tempo todo para ela sair. Às vezes ela acaba até saindo sozinha. E às vezes também quando a gente fica parado no mesmo lugar assim por muito tempo, ela fica saindo e aí acumula muita cola em um lugar só. Então tem que tomar cuidado para não ficar muito tempo parado no mesmo lugar. Agora então a gente aguarda 10 minutos para depois colar o strass. Então agora que a gente aguardou os 10 minutos, né, do tempo da cola, a gente começa a aplicação do strass. Então a gente tinha começado a medir a partir daqui. Como é uma peça com bastante curva, um desenho com bastante curva, a gente tem que tomar cuidado para o strass não virar. Então vai passando, ajustando com o dedo, tenta já colar ele virado para cima, para depois não precisar ajustar. Mas caso precise, olha esse aqui. Depois eu posso vir com o dedo mesmo, assim, ajustando, ou eu posso vir com um alicate e ajustar melhor a posição do strass. Então eu vou virando a peça, virando o fio de strass para fazer toda a aplicação. E aí, esse daqui eu vou ajustar com o alicate. Se você tiver uma pinça, já que você trabalhe, você pode usar a pinça. Mas o alicate de bico redondo, ele é bom também. E a gente sempre tem em casa, né? E aí agora a gente vai cortar a parte do cabelo, bracinho e perninha. Então aqui 3 strass
são suficientes. Lembrando que eu sempre corto a perninha antes de colocar lá, essa beirinha que fica. E aqui o próximo eu vou cortar ele bem justo aqui, pra não ficar. Aqui no bracinho, dois strass, dá? Aí a gente terminou de fazer a colagem da menininha, agora vamos fazer o do coração. E aí, então, depois de aplicar o strass, você pode vir com um alicate de bico redondo, ajustando a posição deles. Aqui ele ficou meio tortinho. Eu vou ajustar ele para ele ficar reto. Se você tiver uma pinça, pode usar a pinça também. Alguma pinça que você já use para trabalhos manuais assim. Então... E pronto, esse outro modelo também ficou pronto. Esse é um Strass SS12 e a gente usou na cor rosa para combinar aqui, mas você pode usar a cor que quiser. Ou strass de outros tamanhos também. Lembrando, ó, o Strass SS12, ele não ultrapassa o desenho do chinelo. Então, quanto maior o tamanho do strass também, pode ser que ele saia do corte, assim, do frisado. Mas aí fica a seu gosto. O strass maior ele aparece mais, né, olhando por cima, mas ele pode ter esse problema de sair para fora do corte. Então agora a gente vai para o próximo chinelo. Então agora a gente vai fazer a aplicação no chinelo infantil do strass. Uma possibilidade que existe de você aplicar o strass é colocar ele e recortar aqui e depois fazer o outro lado. Mas a gente indica sempre tentar usar um fio de strass só para tentar fazer o desenho completo, tentar sempre pegar em uma junção para aproveitar melhor o strass, para não precisar ficar colando um monte de pedacinhos e depois você pode acabar se perdendo qual o strass que é de cada parte. Então por isso que a gente sempre tenta pegar de um lugar que aproveita melhor o fio. Como por exemplo, aqui a gente consegue fazer a volta completa com a mesma peça. Vou até padecer qualquer coisa ali embaixo de... E aí agora a gente deixa o pedacinho para fazer a parte do lacinho. Então aqui é o que eu cortei para aplicar no lacinho e agora eu vou medir para fazer o preenchimento do frisado superficial, o frisado simples. E aí agora eu vou passar a cola, vou usar essa outra cola T6000 para vocês conhecerem dela também. Eu vou passar e aguardar o tempo de indicação para secagem da cola. Então essa cola ela tem a pontinha um pouco mais fina, pode ser um pouco mais fácil para quem está começando agora,
para fazer a colagem, mas ela é um pouco mais difícil de sair, então tem que apertar bem. Então, como eu tinha dito, essa daqui ela tem o bico mais fino. Então, vocês viram, ela sai bem pouca cola, né? E tem que fazer um pouquinho mais de força para conseguir que a cola saia. Mas a aplicação é eficiente, tão eficiente quanto a Brascoplast. Então, agora como eu vou fazer uma região um pouco maior aqui, eu vou usar a Brascoplast mesmo para acelerar um pouquinho mais o meu trabalho. Então aqui agora a gente aguarda os 10 minutinhos para a secagem da cola. Então agora eu vou fazer a aplicação do fio de strass aqui no lacinho. Começando lá de onde a gente começou a medir o laço. Aqui da pontinha. Sempre ajustando o strass para cima e passando o dedo delicadamente assim para ele fazer a colagem, né? Para ele chegar até a cola. Então aqui agora eu vou fazer a aplicação do lacinho. E pronto, ficou bem bonitinho o lacinho. E aí agora eu vou aplicar na parte lateral. Vou começar por esse. Então aqui a gente finalizou a colagem nesse chinelo, ficou muito delicadinho, né? Vocês gostaram? Deixa aí no comentário se gostou. Então eu vou reservar ele aqui para fazer o próximo chinelo. Então agora a gente vai fazer a aplicação na lateral e aqui em cima. Então é o mesmo processo do outro. Nesse daqui, o strass ele não é o strass junto, mas eu vou aplicar ele para que ele fique junto. Então dá um acabamento bem diferenciado e bonito. Então eu já vou medir ele colocando bem juntinho assim, apertando, aproximando um strass do outro, porque depois no final vai dar bastante diferença. Então aqui eu fui colocando o strass bem próximo um do outro e vou cortar aqui. Agora eu vou medir a anteninha.
Aqui na lateral eu não vou aplicar junto, vou aplicar separado mesmo o fio. E é só medir a quantidade que a gente vai usar. Então, esse é a da minha lateral, da antena e da asinha. Eu vou começar aplicando a cola aqui na lateral, porque vai ser onde eu vou aplicar o meu strass primeiro. Porque aqui o strass, ele vai dar sustentação aqui no frisado que chegou até a bordinha. Então, eu vou aplicar aqui primeiro, depois eu colo o strass aqui primeiro e depois o restante. Então aqui eu passei em toda a lateral, lembrando que não precisa passar em excesso, tá? E agora eu vou passar aqui em cima. Agora é só aguardar os 10 minutinhos para fazer a colagem do strass. Então agora a gente vai aplicar o strass aqui nesse chinelo. A gente já aguardou os 10 minutos, a gente já pode aplicar. Como eu falei, vamos começar aplicando pela lateral para reforçar melhor o corte que foi feito aqui. Então eu vou sempre começar aqui pelo lado de dentro, para caso na emenda assim não ajuste certinho, ele vai estar aqui do lado de dentro, não dá para ver tão bem, fica mais escondido. Então, para quem está iniciando, o frisado na lateral, os frisados simples, são os melhores para começar, porque não precisa fazer muito recorte, né? E o strass ele já se ajusta certinho ao corte, então fica bem mais fácil na hora de aplicar. Aqui a gente já aplicou na lateral, ajusta bem o strass para ele ficar bem colado dentro do corte. E aí agora a gente vai aplicar a parte de cima, que era a que eu tinha medido colocando o strass juntinho. Então na hora que eu vou colocar dentro do buraco, eu já vou aproximando um strass do outro antes de empurrar com o outro dedo. Então, com esse daqui eu aproximo o strass, com o outro dedo eu enfio ele dentro do buraquinho. E assim a gente vai fazendo em todo o corte. Então aqui eu terminei de fazer a aplicação em toda a asa, já fiz na anteninha também. E aí dá pra perceber que ficou um acabamento diferenciado, porque a gente aplicou o strass bem juntinho, bem próximo, diferente da lateral. Então eu quis fazer dessa forma para vocês verem mesmo como que fica quando aplica juntinho e quando aplica com o strass separado. Então aqui a gente finalizou a aplicação de todos os strass no frisado. A gente mostrou aqui a aplicação com strass na lateral, no frisado simples e nos desenhos também, com strass SS12, SS14, o SS16 que a gente já tem junto, né, lá no site,
e esse SS16, que é um fio de strass normal, mas a gente aplicou ele juntinho. Se você gostou dessa aula, deixa aí no comentário o que você achou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal para ficar ligadinho em todas as nossas aulas. Até mais!